Episódio 1. Os planos para um Supremo Poderoso. Parte 1. Apesar de tudo, um milagre. Uma menina de 16 anos está grávida. O ano é 1990 e no interiorzão do Rio Grande do Sul, em São Borja, onde ela mora, a vida é dura. Ela e a família passam por dificuldade financeira. A menina, claro, é quem mais sofre. Ela quer ter a criança. Apesar das dificuldades, ela quer ter sua filha, cuidar dela e vê-la crescer. Aborto está fora de cogitação, mas o seu pai e a sua mãe não gostam da notícia da gravidez. A filha teria alguma condição de criar o bebê? Sem dinheiro, sem trabalho, sem maturidade, solteira? Apesar dos protestos dela, seus pais decidem. Assim que a criança nascer, ela será entregue para adoção. E rapidamente aparece um casal para adotar aquela menina recém-nascida. Os dois já estavam há algum tempo tentando adotar uma criança. Quando essa oportunidade apareceu, eles a agarraram. Pareceu, como deve parecer para todo adotante, um milagre. A mãe biológica, sem opção, entregou a criança e o processo de adoção relativamente lento se iniciou. Vamos chamar a mãe adotiva de Cláudia. Nós não vamos usar o nome verdadeiro em respeito a um pedido que nos foi feito. Cláudia, a mãe adotiva, é uma servidora do Hospital da Brigada Militar no Rio Grande do Sul e agora iria cuidar do bebê pelo qual sempre esperou. E um bebê com semanas de vida precisa de cuidados intensivos. Amamentar, trocar as fraldas na hora certa, ninar a criança, proteger e dar o carinho para uma vida que está apenas começando. A Cláudia procura o setor responsável do hospital e pede uma licença para cuidar da sua filha. E é aqui que a história começa a tomar outro rumo. Para o hospital que empregava a Cláudia, ela não tinha direito à licença maternidade porque a lei dizia que quem tinha direito à licença era a gestante. Se a Cláudia era mãe adotiva, ela não tinha gestado a sua filha. E se não foi gestante, não tinha direito à licença maternidade. O pedido dela foi negado. Cláudia, com um bebê recém-nascido em casa, tinha de continuar trabalhando normalmente e, caso se negasse, seria demitida por justa causa. Apesar de tudo, a Cláudia resolveu comprar essa briga. Ela contratou um advogado e entrou com um processo na Justiça do Trabalho e ganhou a causa. Mas começava ali uma saga aparentemente interminável porque o Estado do Rio Grande do Sul teimaria em recorrer contra a Cláudia e o seu bebê. Cláudia estava sendo arrastada para uma batalha com um único objetivo: conseguir cuidar da sua filha. Por que o Estado insistia em privar uma mãe de um direito tão básico? Só uma pessoa consegue responder. Eu, à época, atuava na Procuradoria junto aos Tribunais Superiores. Este é o Ricardo Antônio Lucas, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, que recorreu da decisão em favor da Cláudia. Eu estava lá, tinha a atribuição de pegar todos os processos do TST, daí então tinha a tese posta perante o TST, que era a seguinte: se a licença maternidade era concedida em razão de objetivos médicos ou se ela era concedida em razão do cuidado com a criança, etc. Esse é que foi o debate estabelecido. Bom, o Estado recorre de praticamente tudo. Enquanto não fosse estabelecida a tese pelo Supremo Tribunal Federal, eu teria a obrigação de recorrer. Neste episódio, uma criança coloca em xeque os limites dos poderes do Supremo Tribunal Federal. E uma Constituição também recém-nascida causa uma crise de identidade no STF. Este é o Paredes de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Parte 2. Os riscos de apostar no Supremo. Naqueles mesmos 1990,
A mais de 2.000 quilômetros de São Borja, o Supremo Tribunal Federal estava tendo uma crise de identidade. Apesar dos novos ares trazidos pela nova década, o tribunal ainda era basicamente o Supremo de 1980, que era também o mesmo STF de 1970. O que era isso? Um tribunal acanhado, tímido, e eu vou arriscar dizer isso sabendo dos riscos que eu corro. O Supremo daquela época agia se colocando como um poder menor. Então esse era um Supremo antigo, em alguma medida. Era um Supremo da década anterior. Esse aqui é o Diego Werneck, professor de Direito Constitucional do INSPER, com quem divido algumas pesquisas e muitas conversas interessadas até demais sobre o Supremo. E isso se reflete, né, essa continuidade com os anos 70 e 80 se reflete no que vai acontecer nos anos 90. Nem mesmo a mudança do regime político, nós saímos de uma ditadura para uma democracia, nem a aprovação de uma nova Constituição cheia de promessas e esperanças, nada disso parecia contagiar o tribunal com novos ares. A Constituição de 88 pretende ser uma ordem constitucional nova. Em outros países, quando isso acontece, não é incomum que você tenha ministros novos, que você tenha um tribunal novo, uma instituição nova sendo criada, né? Então isso aconteceu, por exemplo, com a criação do Tribunal Constitucional Espanhol, a criação do Tribunal Constitucional Português, a criação da Corte Constitucional da Colômbia, em 1991, mais ou menos na mesma época ali da Constituição Brasileira. Mas não foi o que aconteceu no Brasil. A composição da Corte permaneceu a mesma do período da ditadura. Acho que o Supremo não estava no radar do debate público nacional com a intensidade que a gente imaginaria que estaria hoje, né? Se a gente fosse pensar numa Constituição sendo feita hoje, é muito difícil imaginar que os principais personagens dessa conversa, seja atores falando de como deveria ser feito, do que deveria acontecer, seja como objeto das discussões, o que deveria se reformar, né? Quem deveriam ser os ministros do Supremo, como mudar o Supremo. Hoje a gente imaginaria que isso estaria na água, que todo mundo estaria bebendo nessa discussão. Isso não era o caso nos anos 80. Era uma instituição que era relevante, mas era uma instituição que tinha uma atuação mais discreta, né? Não estava, assim, nas prioridades de ninguém, nem a esquerda, nem a direita, pensar no Supremo naquele momento. Esse era o cenário. O Brasil estava vindo de uma ditadura em que direitos individuais foram suprimidos pelos governos militares. Nem Congresso, nem Judiciário puderam resistir a isso. E aí a Constituinte é formada para repensar o país, para repensar os direitos fundamentais, as garantias individuais, as liberdades, a economia, o sistema político, tudo. Esperamos a Constituição como o vigia espera a aurora. Ela trará milhões de inovações para o Brasil. Novos ares, novos tempos, mais direitos para os cidadãos, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, novos benefícios sociais, esperanças de um futuro mais promissor. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Mas o Brasil não era um país tão acostumado a tempos democráticos ou a constituições duradouras e que pretendiam de verdade transformar a realidade do país. Quem ali tinha certeza de que amanhã um novo governo não ia olhar para toda aquela obra e dizer: dane-se a Constituição? A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Ou algo como: a Constituição sou eu porque eu fui eleito pela maioria dos brasileiros. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Ou ainda, os constituintes fizeram promessas, mas quem decide cumpri-las ou não somos nós. Afrontá-la, nunca. E nós sabemos que essa tentação autoritária não está morta e enterrada. Ou nós não vimos o que aconteceu recentemente no país? Se a sua preocupação é fazer com que direitos que você está consagrando na Constituição sejam cumpridos pelos legisladores futuros, então acaba sendo inevitável você pensar em mecanismos para fazer cumprir essas promessas que estão na Constituição. E aí o Brasil não é diferente do que você vê em muitas constituições desse período no mundo,
em que, para acompanhar essas promessas generosas que estão sendo feitas de direitos que exigem intervenção do Estado, vão ser criados mecanismos que permitirão a atores independentes da política, né, os juízes, no caso o Supremo, se pronunciar no futuro sobre não só se as leis atendem o que a Constituição exige ou não, mas até mesmo se as omissões destes legisladores, o que eles deixaram de fazer, não coloca de alguma forma em risco esse projeto constitucional. Então, isso, de fato, é um tema que aparece na Constituinte, existe muita discussão sobre isso, que é que mecanismos a gente cria para garantir que os políticos de amanhã respeitem as regras que a gente está criando hoje. E aí acaba entrando o judiciário, não tem jeito. Jill Lepore, historiadora americana, diz que o trabalho do historiador exige dizer aquilo que no passado era tão óbvio que não precisava ser pronunciado. O Supremo tem limites, e sempre teve. No passado, esse limite era mais evidente, não precisava sequer ser dito. Todo mundo o sentia no ar. Bastava abrir os jornais daquela época e tudo o que você não achava era alguma referência ao STF. Limites muitas vezes colocados, inclusive pelos próprios ministros, e não pela sociedade, pela política ou mesmo pela Constituição. Nós falamos disso aqui na primeira temporada do Parede-Edição de Vidro. Continuava o mesmo. E o principal responsável por isso foi o ministro Moreira Alves, nomeado para o Supremo durante a ditadura e um conservador em todos os sentidos, nos processos e nos costumes do STF. Mesmo com um novo regime democrático, nada de mudanças drásticas. Moreira Alves era uma espécie de síndico do Supremo. Ele comandava os avanços e os recuos do tribunal. Ele resguardava os usos e costumes do velho Supremo. E esse conservadorismo se mostrava principalmente na relação dele com a imprensa. Nada de entrevistas, nada de holofotes sobre o tribunal e muito menos sobre... Isso significa muito. O Supremo estava ausente do debate público. Os jornais não tratavam dele porque ele não dava motivos, nem positivos, nem negativos. Uma demonstração de que o tribunal ficava quieto no seu cantinho. E se o Supremo, por um acaso, fosse surpreender alguém, ele se justificava de tal forma que parecia um pedido antecipado de desculpa. Imagina que houvesse uma fila de autoridades no Brasil. O Supremo se colocava lá no final dessa fila. Primeiro, Executivo e Congresso tinham de resolver os problemas do país. O Supremo só entrava em campo para resolver problemas que surgissem se o Congresso e o presidente não encontrassem uma solução. Agora, se os dois poderes não se mexessem em relação a um tema específico, algo que, aliás, é absolutamente comum numa democracia, o Supremo ficava inerte. Esse era o padrão do Supremo daquela época. Mas, por ser a última instância do judiciário, as pessoas ainda apostavam as suas fichas nele. Recorriam até o STF com a esperança de que este tribunal inerte se sensibilizasse com seu drama pessoal. Eu me lembro aqui do ministro Celso de Mello, um dos primeiros a ser indicado depois da Constituição de 88, me contando uma história ilustrativa desse tempo. Havia um caso relevante que chegou ao Supremo, mas era daqueles casos que eram tabus. Para que a pessoa ganhasse, ela teria de dar a sorte de o processo cair nas mãos certas, de um juiz que estivesse disposto a pensar diferente. No jargão dos coaches, alguém que pensasse fora da caixa. O processo foi distribuído e caiu com um dos ministros mais antigos do tribunal. Ele arquivou o processo sem nem mesmo discutir o mérito. Encontrou uma saída processual e simplesmente se livrou do tema. Ganhar no Supremo naquela época era como jogar na loteria. As chances eram quase zero. Quando chegava ao STF um caso de alguém pedindo algo que exigisse do tribunal avançar um pouco mais, o Supremo tinha o cacuete de dizer: você está pedindo isso para a pessoa errada. O tribunal demonstrava que o lugar no Brasil para resolver a maioria das coisas era o Congresso Nacional. Mesmo quando havia uma resposta possível dentro da Constituição para um problema que a lei não tratava, o Supremo costumava despachar a demanda para o Congresso. Era um Supremo que andava em ponto morto,
que dizia que quase nada era com ele. Portanto, o Brasil tinha, em 1988, um problema pela frente. E dali a 2 anos, em 1990, quem também tinha um problema para resolver era a Cláudia. Porque o Estado do Rio Grande do Sul recorreu da decisão da Justiça do Trabalho que a beneficiou. Enquanto não fosse estabelecida a tese pelo Supremo Tribunal Federal, eu teria a obrigação de recorrer. Aqui, Ricardo Antônio Lucas. Bom, o Estado recorre de praticamente tudo. Então, não seria o caso específico desta mãe adotante que seria objeto de uma perseguição especial. O primeiro argumento era formal. Cláudia ainda não era mãe adotiva porque o processo de adoção ainda não estava concluído. Ela tinha apenas a guarda e responsabilidade provisória sobre a criança. O segundo argumento era de conteúdo. A Constituição, no seu artigo 7, inciso 18, previu, abre aspas, licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Mas o Tribunal Regional do Trabalho rejeitou os argumentos do Estado por uma questão lógica. A Justiça ponderou que o fato de a adoção ainda não estar concluída não impede a concessão da licença, até porque um dos objetivos da licença maternidade é garantir que a criança tenha os devidos cuidados no começo da sua vida. Ou seja, a licença não é um benefício só para a mãe, é também para o filho. Ponto final. Cláudia pôde cuidar da sua filha, afastar-se do trabalho por 4 meses, com todos os benefícios que são garantidos a uma mãe biológica. Fim da história? Não, claro que não. De volta em 1988, a Constituinte estava criando uma lista de direitos e precisava de alguém para protegê-los, para garantir que governos futuros tentariam, de verdade, ainda que cada um com suas visões específicas, tornar realidade esse novo projeto de país. Construir um Brasil menos desigual e mais inclusivo. O Judiciário foi alistado para essa missão. E no topo desse Judiciário estava o Supremo. A Constituição deu ao STF novos instrumentos para derrubar leis inconstitucionais e criou mecanismos inéditos para o STF também agir diante dos silêncios da política. Assim, se houvesse um direito garantido pela Constituição e a política não aprovasse nada para que esse direito pudesse ser usado, o Supremo poderia, em casos específicos e não sempre, fazer as vezes de Congresso Nacional e colocar algo no lugar. Era uma mudança de paradigma. Tanto que um deputado constituinte chamado Luiz Inácio Lula da Silva fez uma previsão que se mostrou certeira. Os sindicatos, naquela época, contratavam dentistas e médicos para atender os trabalhadores sindicalizados. Era uma forma de atender às necessidades básicas desse pessoal. No discurso ao final da Constituinte, Lula disse que depois de aprovada a Constituição, os sindicatos teriam de passar a contratar advogados. Para quê? Para conseguir no judiciário aquilo que o governo não queria dar aos trabalhadores. A Constituição, portanto, abriu as portas do Supremo e deu mais poderes para o tribunal. Ótimo para o STF, não é? Um tribunal antes sem tanto protagonismo agora teria superpoderes e um estímulo gigantesco para agir. Mas será que os ministros estavam preparados para isso? Essa questão seria enfrentada por aquele bebê nascido em São Borja e sua mãe adotiva. Em 1991, o Estado do Rio Grande do Sul recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e perdeu de novo. Se a licença maternidade era concedida em razão de objetivos médicos ou se ela era concedida em razão do cuidado com a criança, etc. Esse é que foi o debate estabelecido. E foi nesses termos, nos limites destes termos, que foi posto o recurso extraordinário. Mas Cláudia não teria a paz que ela queria para cuidar da sua filha.
agora já com 6 anos. Mesmo tanto tempo depois, o Estado do Rio Grande do Sul recorreu novamente. Dessa vez, a última instância que restava, o Supremo Tribunal Federal, em que a nova Constituição depositou a esperança de agir no vácuo dos outros poderes para proteger pessoas justamente como a Cláudia. Graças à Justiça do Trabalho, a Cláudia tinha conseguido 120 dias de licença para cuidar da sua filha. Mas o seu caso, seu nome, a luta para cuidar da sua filha estavam a caminho de Brasília para ser recontada pelo STF, para colocar aquele novo Supremo à prova. E Cláudia perdeu. No próximo episódio do Paredes São de Vidro, como um tribunal recém-empoderado para defender os direitos básicos toma uma decisão contra o direito de uma mãe cuidar do seu bebê. O que deu errado? E ainda nessa temporada, como essa decisão afeta a vida dessa criança quase 30 anos depois? Eu sou Felipe Recondo, roteirista, apresentador e produtor executivo do Paredes São de Vidro. Diego Werneck escreveu o roteiro desta terceira temporada comigo. Eduardo Gomes foi supervisor de roteiro e editor dessa temporada, com assistência de edição de Flávia Frota. Roberto Maltic foi nosso produtor investigativo. Lucas Gomes criou a identidade visual desta temporada. A produção foi da Zarabatana e do Dia Estúdio. Pelo Dia Estúdio, a direção geral é de Léo Cardoso. Direção dos episódios por Rodrigo Martins. Produção técnica da Ana Carolina Ferreira. Operação de áudio da Janaína Florenço. Operação de teleprompter Rodney Roberto. E a captação de imagens da Caroline França Pires. Produção de estúdio contou com a direção da Maria Bolzan, coordenação da Camila Souza de Araújo. A cenografia foi criada e montada pela equipe do Júlio Vida, Pedro Rogato, Mirella Froy, Vicky Rodrigues, Ale Russo e Robson Pereira. A Elva Obeso e Nicole Nascimento fizeram a coordenação de pós-produção. Alan Postal e Diogo Medina produziram os motions. E Rodolfo Pereira foi o responsável pela edição de vídeo. O design das artes utilizadas na edição do podcast foi criado pela equipe coordenada por Bruno Andrade e composta por Joana Dorner e Pedro Padilha.